assim a Bíblia vai nos dizer que ele era fiel a Deus. Amém. Mesmo assim a Bíblia vai nos dizer que ele cumpria as leis do Senhor. Mesmo assim a Bíblia vai nos dizer que ele não se corrompia com os manjares, com as coisas em que o rei Nabucodonosor dava para os seus servos. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, não se corrompa com Deus deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas ele não pertence ao maligno. O mundo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu quero te dizer, não se corrompa com o pecado e com o mundo e com as coisas que o mundo te oferece. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus ele sonda os moradores da terra e ele está cuidando daqueles que são fiéis e infiéis a Ele. Aleluia. E Ele está cuidando da tua vida nesta noite. Amém. Ele está cuidando como você está caminhando. Ele está cuidando como você está vivendo na presença dEle. Nessa noite é uma mensagem forte. Eu quero te dizer que Deus ele me tirou da minha casa para te dizer que tem salvação para a tua vida nesta noite. Deus ele me tirou do teu lar para te dizer tem arrependimento do teu pecado nesta noite. E o Senhor quer perdoar este teu pecado. Vai nos dizer então a Bíblia em que eles são levados cativos. Eles são levados para lá. Mas mesmo assim o povo ele tinha costume. A Bíblia vai nos dizer de Gênesis a Deuteronômio que são chamados de Torá, que são chamados as leis do Senhor, em que o povo ele foi ensinado a adorar apenas ao único Deus, ao Altíssimo, chamado Jeová, ao Senhor de todas as coisas, a qual está aqui nessa noite, olhando para a tua vida. A Bíblia então vai nos dizer que o profeta Ezequiel, irmão, ele foi levado cativo para lá, mas mesmo assim, ele tinha uma vida de obediência, mesmo assim, ele tinha uma vida diante do Senhor. E agora eu entro na mensagem, a qual vai nos dizer no capítulo 1 de Ezequiel, em que Ezequiel está nas margens do rio Quebar. E Ezequiel, ele recebe do Senhor uma visão, a qual nesta visão, no capítulo 1, ele vê a glória do Senhor, ele vê a presença do Senhor, ele vê a Shekinah do Senhor, ele vê o trono do Senhor, ele vê os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, ele vê o exército de Deus e toda a sua majestade. Quantos aqui querem contemplar a santidade Aleluia, do Senhor? Deus. Quantos aqui querem contemplar a glória do Senhor? Quantos aqui querem ser tocados por esse Deus vivo que está descendo aqui nessa noite? Ezequiel não foi diferente, assim como está na placa da frente do capítulo 6 de Isaías, a qual também viu o Senhor sentado no trono. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel vê o poder, a glória, vê todas as coisas, e ele vê quatro seres viventes, a qual tem seus significados, mas não é o que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Vai nos dizer que Ezequiel, ele recebe o poder do Senhor, ele recebe a chamada do Senhor, ele recebe e ele tem e ele vê ao Senhor. Amém. Quantos aqui têm visto o Senhor na sua vida? Glória a Deus. Quantos aqui têm visto o Senhor no seu trabalho? Glória a Quantos aqui têm Deus. visto o Senhor no seu lar? Maravilhoso. Quantos estão vendo a glória do Senhor na sua vida? Amém. Quantos aqui pararam para ver o tamanho da santidade, do poder do Deus que você serve? E eu quero te dizer, este problema, esta dificuldade, esta opressão, o que você está passando não é muito maior do que o Senhor teu Deus, não, porque Ele pode descer do céu nesta noite para tocar na tua vida. Ele pode descer do céu nesta noite para avivar a tua vida. Aí então nos dizer no capítulo 1 em que Ezequiel vê os quatro seres viventes, vê a glória de Deus, vê a majestade de Deus. No capítulo 2, Ezequiel ele é chamado por Deus. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, que Ezequiel está na frente do rio chamado Quebar. E a Bíblia diz que vem a voz do Senhor e fala com Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Nesta noite o Senhor está te dizendo: te põe-te em pé no meio dessa dificuldade, te põe-te em pé no meio deste problema, te põe-te em pé no meio dessa sociedade que não acredita naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Te põe-te em pé diante do problema, coloque-se de pé diante das aflições, porque eu estou ouvindo a voz do Senhor como muitas águas vindo ao teu encontro. Amém. Glória a Eu Deus. não sei como estava a vida de Ezequiel nas margens daquele rio, mas penso eu, fui analisar, fui eu estudar, penso eu que Ezequiel está ali desanimado, penso eu que Ezequiel está ali no momento falando com Deus, dizendo: e agora? Nós servimos a um Deus grande e viemos ser escravizados. Sempre há momentos em nossa vida, irmãos, em que nós muitas das vezes perguntamos os porquê da vida.
porque isso, porque aquilo, porque eu estou passando por isso ou aquilo. Isso aconteceu também na vida do profeta, mas ele estava ali e a voz do Senhor apareceu para animar o profeta, para dizer que ele não estava sozinho e que o Filho do Homem seria exaltado pelo Senhor da sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, se coloque em pé diante desse Deus, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro para cumprir as promessas. Glória a Deus, aleluia. Amém? A Bíblia então vai nos dizer, e no capítulo 3, o profeta, após receber a chamada, após ele ver o Senhor, após ele estar com o Senhor, no capítulo 3 ele recebe a chamada, no capítulo 2 ele recebe a chamada, no capítulo 3 ele já começa a ter função. E todo aquele que o Senhor chama, todo aquele que o Senhor escolhe, todo aquele que o Senhor reveste, o Senhor dá uma função para ele, para trabalhar, para evangelizar. Que nem o apóstolo Paulo nos diz na palavra do Senhor, que uns foram chamados para evangelista, outros para missionário, outros para pregadores, outros para levita. Então o trabalhar de Deus é assim. Deus ele dá a chamada, Deus escolhe, Deus capacita, Deus separa, depois dá uma função para o obreiro trabalhar na sua obra. Aleluia. Quero ser duro com você, obreiro. Você tem trabalhado na seara do Senhor? Glória a Deus. Você tem sido fiel na obra do Senhor? Amém. Você tem feito aquilo que o Senhor colocou, te chamou para você fazer? Você tem feito aquilo que deve ser feito? Anunciar o reino de Deus, a sua justiça, e fazer que esta obra se expande na cidade do Tapejara. Amém? Você tem feito? Quantos têm feito? Amém. Levanta a mão da glória, porque Glória se você a Deus. tem feito, é porque o Senhor tem te fortalecido. Amém. Se você tem feito, é porque o Senhor tem estado do teu lado. Aleluia! Aí Deus dá uma função para Ezequiel. E aqui eu entro no tema, a qual Deus chama Ezequiel de atalaia. E eu fui estudar, irmãos, o significado de atalaia. Atalaia é um vigia, atalaia é alguém que cuida, atalaia é alguém que protege. Atalaia era aqueles que quando vinham invadir o povo de Israel, ou eles iam invadir, eles espiavam, eles cuidavam do movimento que acontecia. Atalaia era aquele que quando via o inimigo gritava: lá vem o adversário, lá vem o inimigo, eles vão nos atacar. Atalaia era um líder, atalaia era um homem de posição, atalaia era um homem diferenciado, atalaia era um homem escolhido, era um homem de liderança, era um homem com voz. E nesta noite o Senhor está chamando homens e mulheres que sejam líderes, que sejam cabeças e não sejam cauda. Deus está chamando homens de palavra, mulheres de oração, mulheres que se consagram, mulheres que anunciam as boas novas do Senhor. Homens que estão dispostos ao chamado do Senhor, homens que quando vem o inimigo atacar a obra do Senhor, homens que quando vem o adversário para romper aquilo que ele quer fazer na obra, homens que digam: não, estamos na posição de guarda, estamos na posição de líder, não tem para o diabo, não tem para demônio nenhum, porque ele está sendo na laia, ele está na liderança, ele está vigiando o inimigo de longe, ele está vendo o que o inimigo quer fazer. Aleluia. Ele rompe o agir do inimigo, ele diz: lá vem o adversário, lá vem o inimigo. E nesses últimos tempos, o que a igreja precisa é de quê? De atalaias, que tomem posição de frente e digam: vamos evangelizar, pastor. O Senhor está cansado, pastor, estamos contigo. Ah, pastor, você precisa da minha ajuda, eu estou aqui. Pastor, você precisa de quanto? Eu estou aqui. Esta obra é de Deus. Então Deus está chamando atalaias dispostos a serem usados na obra e na presença de Deus. Todos estão entendendo a mensagem? Glória a Deus, aleluia. E o dever do atalaia é de divulgar. O dever do atalaia está lá firme. O dever do atalaia está lá disposto para a guerra. Pode vir o inimigo, pode vir o adversário, pode vir as pessoas. O atalaia estando de pé, não tem para diabo nenhum. O atalaia estando de pé, não tem para adversário nenhum. Amém, irmão? Aleluia! Desculpa o meu jeito de ministrar, mas eu sou meio pentecostal. Amém! Se eu começar a pular nas cadeiras aí e fazer assim, sou meio doido. O pregador é meio doido, não é um pregador missionário. Mas graças a Deus, irmãos, Deus ele tem chamado atalaias nessa última hora. Atalaias que não se corrompem com o que o rei quer fazer, não.
Atalaias que não se corrompem com aquilo que o inimigo quer, não. Atalaias que estejam dispostos a fazer a obra do Senhor frutificar na terra. Glória a Deus. Estamos vivendo uma escassez de atalaia na obra do Senhor. Estamos vivendo a escassez de servos fiéis ao Senhor. Estamos vivendo a escassez de obreiros disponíveis a pagarem o preço para verem as almas se renderem ao Senhor. Aleluia. Estamos vivendo em um tempo onde, se eu pegar o sol para evangelizar, vai queimar a minha pele. Deixe que queime a minha pele. Melhor queimar a minha pele no sol da terra do que no inferno ardente. Estamos vivendo um período de tempo onde as pessoas nem para dormir não têm adorado o Senhor como se deve o adorar. Estamos vivendo um tempo em que o avivamento tem saído no meio da igreja, mas para uma igreja ser avivada, precisamos renunciar os nossos pecados. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que o profeta Ezequiel, ele foi chamado como atalaia para quê? Para ele convocar o povo a não pecar contra Deus. Era dever do atalaia ensinar o povo sobre as leis do Senhor, e o povo está distante do pecado, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantos querem deixar do pecado para viver uma vida de obediência, de salvação e de santificação nas mãos do Senhor? Irmãos, quem vai entender, muitas das vezes nós seres humanos, que muitas das vezes nos sentimos cansados, entristecidos, mas o Senhor nos reveste para que nós pecar? Muitas das vezes é o nosso eu, é a nossa vontade, é a vontade muitas das vezes da carne prevalecendo a vontade do Espírito. Mas aquele que vive no Espírito, vive com o Espírito na sua vida e não tem prazer no pecado. Amém. Quantos nesta noite não tem prazer no pecado? Glória a Deus. O meu pecado foi levado na cruz do Calvário. Hoje eu sou limpo, regenerado, transformado pelo meu Senhor. Então a Bíblia nos diz que no capítulo 3 o profeta foi chamado, e o Senhor disse: Ezequiel, se você profetizar, Ezequiel, eu serei contigo. Se você se levantar contra o ímpio, Ezequiel, aquele que murmura, Ezequiel, aquele que duvida, Ezequiel, aquele que não acredita, Ezequiel, eu serei contigo e trarei justiça sobre ele. E se você abençoar, Ezequiel, o meu servo, se você profetizar, Ezequiel, se você ministrar a bênção sobre o meu servo, eu vou fazer, Ezequiel, eu vou fazer na vida daquele que você abençoar. É assim que Deus tem chamado atalaias, também que são contra o pecado, mas também quando eu abençoo, tem que abençoar, tem que acontecer, Deus vai fazer. É assim o dever do atalaia. Glória a Deus. É para isso, irmãos, que Deus nos chamou, para nós abençoar, para nós testificar, para nós anunciar, para nós abençoar aquele que é justo diante do Senhor. Amém? E no capítulo 3 que eu li nesta noite, nos fala sobre isso, que o Senhor escolheu ele, se você ver no versículo 16, como um atalaia do Senhor, como um vigia de guarda, um vigia de guerra, um servo obediente, temente, sincero diante de Deus, para fazer aquilo que o seu chamado Deus chama ele. Bem? Quantos estão entendendo? Amém. Irmão, eu não sei se você queria uma palavra de autoajuda nesta noite. Eu não sei se você queria ouvir carro, casa, se você queria a chave para ir lá na concessionária e botar na frente e profetizar. Deus faz. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem prazer de perdoar o nosso pecado. Eu quero que você entenda nesta noite que muitas das vezes o que nos afasta de recebermos o chamado, de recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é a nossa desobediência a Deus. Muitas das vezes pagamos o preço, muitas das vezes não vai para frente, porque muitas das vezes nós desobedecemos o Senhor. Mas Deus, ele nos escolheu para nós termos vida com abundância. Deus, ele nos chamou para sermos fiéis, obedientes, tementes, sinceros diante de Deus, para ele perdoar os nossos pecados e estiver do nosso lado todos os dias da nossa vida. Amém? Quantos entendem a mensagem?
Amém. Amém? Então foi para isso, irmãos, que eu vim aqui nessa noite para te dizer que você é atalaia do Senhor, que você é escolhido pelo Senhor, que o Senhor te escolheu para você ganhar a tua família para Ele, que o Senhor te escolheu para você viver grandes coisas dessa terra. Amém. Que o Senhor, Ele te escolheu para você ser um instrumento na obra do Senhor. Amém, Que o Jesus. Senhor, Ele te escolheu para estar do lado deste pastor e desta pastora abençoada e fazer esta obra frutificar. Amém, Jesus. O Senhor, Ele te escolheu como um vigia de guerra, que quando vinha o inimigo atacar o seu povo, quando o inimigo vinha atacar a sua vida, quando o inimigo vinha atacar a liderança, quando o inimigo vinha atacar o pastor, você estiver revestido diante do inimigo e disser: aqui tu não vês, Satanás, porque esta obra pertence ao Senhor. Aqui tu não vês, inimigo, porque o que está aqui é muito maior do que o inimigo. É o general de guerra, é aquele que guarda o seu povo, é aquele que livra o seu povo no meio da guerra, no meio da batalha e no meio das circunstâncias. Amém, irmãos? Quero contar um pouquinho do meu testemunho. Se der tempo, dá tempo, pastor? Temos até as 2 da manhã, né? Amém. Depois tem vigília. Irmãos, eu quando tinha... Meu pai e minha mãe se converteram ao Senhor. Meu pai era presbítero das Assembleias de Deus, sou da cidade de Uruguaiana. E quando eu era pequenininho de colo, meu pai ia ministrar em muitas igrejas, em muitos lugares, junto com a minha mãe. E eu era pequenininho de colo. Minha mãe me conta que eu era bebê, recém-nascido. E eles estavam de viagem, ele, minha avó, minha mãe e a minha tia. E eu estava no banco de trás do colo da minha tia. Naquela época não tinha essa cadeirinha, né? Quem tinha cadeirinha tinha bastante requisição, bastante dinheiro. Eles não tinham condições, mas mesmo assim meu pai tinha um espírito missionário na vida dele. E ele foi para anunciar a palavra. Depois do culto da noite, tomar a ceia junto com o pastor, pegou a bênção. Tinha que ir numa campanha de terça-feira, pregar lá para os irmãos da outra congregação da Assembleia de Deus. E eles foram de viagem de uma cidade para outra, e meu tio estava dirigindo. E meu tio dirigindo numa alta velocidade, porque eles iam se atrasar. Conta a minha mãe que o carro caiu de um penhasco, começou a rolar, por um descuido do meu tio que estava dormindo. Ele pegou no sono na madrugada e o carro pegou no penhasco. E eu, bebezinho de colo, uma alta velocidade, o carro caiu no penhasco. E eu no colo da minha tia, conta a minha mãe, em que quando eles se levantaram depois do acidente, todos sangrando, outros machucados, outros quebrados, conta a minha mãe que eu, bebezinho de colo, eles saíram desesperados. Cadê o meu filho? Aonde está meu filho? Pode estar amassado no carro? O carro estava virado de ponta cabeça. E procuravam no carro e não achavam no carro. Saíram todos do carro procurando. Diz a minha mãe que no meio da estrada, assim, tinha os pastos, tudo. No meio deste penhasco, eles saíram, começaram a procurar. Diz a minha mãe que o bebezinho de colo, que nem eu, os vidros fechados do carro, o carro todo quebrado. Diz a minha mãe que eles me encontraram no meio dos pastos com um cobertorzinho bem enrolado assim. Aleluia! Diz a minha Glória a mãe. Deus! A minha mãe até hoje me chama de super-homem, de Superman, porque ela diz que eu sou o super-homem. Mas ela diz: sabe o que aconteceu lá, meu filho? Foi o Salmo 91. O Senhor enviou o anjo do Senhor. Glória a Deus! Que Ele guardou a tua vida. Diz a minha mãe: para mim estar aqui nessa noite, irmãos, eu fui chamado pelo Deus vivo. Ele me pegou pela mão dele direita, me guardou. E Ele colocou os anjos dele ao meu lado. Aleluia! Está do nosso lado. E eu quero te dizer: você serve a um Deus poderoso.